Que eu me lembre, assim, até os meus 15, 16 anos, eu era a única cristã da sala de aula, a única evangélica, principalmente, né? Porque nós temos os cristãos católicos. E eu era a única evangélica. Então, por exemplo, eu não dançava quadrilha na escola, eu não participava de festa de Halloween, todas essas coisas que nós aprendemos dentro da igreja que não agradam o coração de Deus. E como que você não participava? Você não tinha vontade? Eu tinha vontade, mas eu fui ensinada que aquilo era errado, né? Então, os professores passavam trabalhos por escritos, né, para eu fazer, para agregar a minha nota, e eu não participava, mas eu tinha vontade, né? Você Mas nunca chegou pro seu pai, pra sua mãe e falou assim, eu quero dançar. falei várias vezes, e daí eles me explicavam, não, filho, ó, né, esse tipo de dança, esse tipo de música, ou principalmente no caso do Halloween, né, é uma comemoração que não agrada o coração de Deus, porque não é um evento de santidade, não tem nada consagrado ao Senhor ali. E aí eu aceitava, tudo bem. Então, aí eu fazia trabalho e não Chegou a chorar participava. alguma vez? Que eu me lembre, assim, de ficar triste, mas não de chorar ou, né, fazer birra, alguma coisa assim, não. Eu entendia com facilidade. Algum amiguinho tirava sarro, alguma Ah, coisa? isso muito, isso sempre. Eu era a crentinha, a chata, e outros bullying também que eu sofri na época da escola, né? Conta pra gente. Porque assim, eu sempre fui muito grandona, desproporcionalmente aos outros colegas, né? E um determinado tempo eu era um pouco mais gordinha, então eu era a gordinha, a crentinha. Eu sempre tive a boca muito grande. Tinha alguns colegas, na época ali de sexta, sétima série, eles falavam que eu tinha boca de mula. Então, assim, para uma criança, é o tipo de, Aham. né, frasezinha que vai pegando. Aham. E eu tinha o cabelo bem cacheadão. Então, eles tiravam sarro do meu cabelo, que eu tinha cabelo de bombril. E aí eu fui criando dentro de mim, assim, uma autodefesa para isso, que foi o humor, a tirada de sarro. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu mesma tirava sarro de mim. Eu já me antecipava. E aí as Olha. brincadeiras deles foram perdendo a graça, até que eles pararam. Então, por exemplo, chegava a época de festa julina no colégio, e daí eu falava assim, não, eu sou de Deus, vocês sabem que eu não danço coisa que não é de Deus. Então eu já brincava, eu tentava levar isso na esportiva, né? Até que chegou uma hora que parou. Então Mas foi. quando você tava sozinha, você Eu sofria ficava. com isso? Sim, eu ficava triste, porque eu pensava assim, gente, mas por quê? Eu pensava nas duas, né, as duas pontas. Por que, que eu não posso e por que, que eles tiram sarro? Era uma pergunta que ficava assim na minha mente, né? Mas eu aprendi a lidar com tranquilidade com isso, e aí, conforme eu fui ficando maior, foi ficando bem mais fácil também, né? E você levava isso pros seus pais? Falava. Minha mãe já chegou a ir na escola algumas vezes por conta de algumas, né, brincadeiras de péssimo gosto que me machucavam bastante. Ela já chegou a precisar ir na escola. E o que que a tua mãe e teu pai falava pra você? Eles sempre me ensinaram assim que, independente do que as pessoas falassem pra mim ou sobre mim, Deus me amava do jeito que eu era e que foi Ele quem me fez assim, né? Então eu também comecei a ter isso trabalhado dentro de mim. E essa também é a importância dos pais frisarem para as crianças sobre o amor de Deus, né? Porque hoje a gente também tem muito essa questão de bullying, de tirar sarro das crianças que são, né, diferentes, ou até mesmo crianças que têm necessidades especiais, os coleguinhas tiram sarro, não sabem lidar com isso. Mas eu sempre digo assim, criança é um HD em branco, né? E quem alimenta esse HD são os adultos, as pessoas que fazem parte do mundo daquela criança.